Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E a gente começa sempre agradecendo aos amigos internautas e todos que chegam na casa pela primeira vez. E começamos também com recadinhos. Então, a Casa do Caminho oferece todos os dias palestras, né, com passes e tratamento, né? Essas palestras acontecem de segunda a quinta. Na quarta-feira, nós temos palestra 2 horas da tarde. Sempre antes da palestra, nós temos atendimento fraterno. Para quem chega pela primeira vez, é recebido por uma pessoa, se ela quiser conversar. Então, esse atendimento é bem pessoal, né? De quinta-feira, também temos palestra, 8h10 da noite. E sexta, nós temos uma palestra direcionada a quem precisa de atendimento de dependentes químicos, no caso de pessoas que utilizam drogas, né? Cigarros, bebidas. Então, geralmente são familiares, né? Que a pessoa geralmente não vem, né? Então, esse trabalho é na sexta, às 20 horas, tem a palestra e tem os passes também. Sábado, nós temos 3 horas da tarde a palestra. 5h30, mais ou menos, nós temos a entrega dos lanches aqui na Redondeza. Então, são lanches para os moradores de rua, que está concentrado ali no Carandiru, próximo ao Tietê, com entrega de café, leite, né? Então, quem quiser auxiliar também, né, no auxílio para entrega ou para confeccionar os lanches, né? E no domingo, nós temos também evangelização infantil, 10 horas da manhã, juntamente com a palestra. E agora também nós também estamos atendendo a jovens, né? A mocidade, 13, 14, a evangelização infantil a partir dos 2 anos, e a mocidade, né, que vai dos 14 até os 20, 21, tá? Então, nós estamos fazendo também esse atendimento. Não é só brincadeira, eles vêm aqui para saber um pouco mais da doutrina. E temos também, primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o atendimento às gestantes, socorro aqui. No caso, a pessoa recebe toda a orientação necessária para os cuidados com o bebê. E depois, no final do curso, ela recebe também a cesta, né, com o enxovalzinho, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Nós temos também as famílias que a gente atende aqui, né? É o nosso trabalho social. Nós aumentamos o número das famílias, agora são 80 famílias que a gente atende. Então, a gente agradece a todos que puderem colaborar com mantimentos, né, não perecíveis. Será muito bem-vindo de coração, porque essas famílias dependem da gente. E a gente recebe, no segundo sábado do mês, a gente faz a entrega das cestas. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos também, para quem nunca não viu ainda, o livro que a casa está oferecendo. Na verdade, oferecendo não, ela está vendendo, né? Isso, obrigada. Editou o livro Mirabelle. Então, esse recurso é para casa, né? Então, é um livro interessante que conta a história de Mirabelle, que morou aqui na Zona Norte. E assim, os grandes feitos que ele fez aqui, né? Ele foi fenômeno físico, né? Médico, né? Médicos de efeitos físicos. E ele foi morador aqui do bairro, né? Acho que é só isso. Então, agora a gente vai para o agradecimento. Então, vamos nos colocando melhor, acomodados. Quem preferir, pode fechar os olhos. Nós vamos agradecendo ao Pai por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui essa noite.
esses amigos espirituais que já nos recebem com muito amor, muito carinho, felizes com esse encontro. Vamos lembrar também desse trabalho que é feito aqui essa noite, desse estudo que é direcionado para todos os moradores de rua, para todos esses amigos que estão necessitados, que necessitam do nosso afeto, da nossa doação, que eles possam ser envolvidos nesse instante, acarinhados com esse amor que derrama sobre todos eles, a esses amigos que estão passando por essa fase da droga, da dependência ou do álcool, que eles possam sentir também essas vibrações que chegam até eles nesse instante, para que eles tenham força para superar essa fase. Todos os seus familiares que são envolvidos também, que eles possam pedir ajuda para sair desse momento que eles se encontram. E nós agradecemos todo o plano espiritual que sustenta essa casa, que está aqui conosco, nos fortalecendo nessa noite, e que nesse instante nos abre a mente para mais uma palestra, que nós possamos sair daqui fortalecidos por essas palavras, por esse carinho que aqui nos é depositado. Então, obrigado, Mestre Jesus, por essa bênção que nós recebemos de estar aqui, envolvido nessas ações. Mestre Jesus, muito obrigado. Que assim seja. Então, a palestra da noite vai ser proferida pela Vanilda. E o tema é Mágoas Desnecessárias. É do livro Ações... Esqueci o nome. Ações Corajosas para Viver em Paz. Seja feliz, Vanilda. Boa noite a todos. Então, como a nossa companheira nos disse, o texto desta noite é mágoa desnecessária. Se nós começarmos a fazer uma reflexão em nossas vidas, nós vamos perceber que nós não temos essas mágoas, né? Nós não guardamos mágoa nenhuma, nós somos seres já evoluídos e não temos isso dentro de nós, né? Muito pelo contrário. Se nós fizermos uma reflexão, nós vamos realmente perceber quantas mágoas, quantas coisas nós guardamos dentro de nós mesmos desnecessariamente. E isso nos traz problemas, essas mágoas enrustidas no nosso ser, né? E o nosso texto, ele nos diz que as relações humanas serão sempre pautadas pela dificuldade que trazemos na alma. E não poderia ser diferente. Por quê? Nós somos seres em evolução. Nós estamos caminhando, né, nessa jornada evolutiva para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Agora, como seres em evolução, nós temos que aprender, nós temos o aprendizado e temos uma meta aí a cumprir, né? Que nós somos criaturas, filhos de um Criador, e o nosso desejo, então, é chegar um dia ao lado do nosso Criador. E para nós cumprirmos essa meta, dessa evolução que nós necessitamos, nós precisamos aprender. Aprender o quê? Aprender a conviver com os nossos irmãos, aprender e realmente conseguir proferir os nossos maiores mandamentos, o mandamento maior que Jesus veio aqui nos trazer, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E tudo isso está no nosso dia a dia, para que nós consigamos aí a levar isso.
Só que, como nós vivemos num planeta de expiação e provas, então nós temos obstáculos diários, obstáculo no nosso dia a dia para que nós possamos conseguir ultrapassá-los, né, gente? Só que, para nós ultrapassarmos esses obstáculos, para nós conseguirmos conviver com os nossos irmãos, nós temos, então, que deixar para trás certas coisinhas, né, do dia a dia, que são essas mágoas, esses ressentimentos, que é comum nós mantermos. Mas, a partir de hoje, nós vamos conseguir relevar essas situações e aprender realmente a não levar em conta esses dissabores do dia a dia, fazer com que eles não se transformem em mágoa dentro de nós. Que nós sabemos, né? A maior luta que nós temos nas nossas vidas é conosco mesmo. Nós vivemos o dia todo brigando com nós mesmos. A partir do momento que nós aprendermos a nos conhecer e a nos aceitar da forma que somos, daquilo que temos, da conquista que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos modificar um pouquinho essas nossas atitudes e esses pensamentos. Ah, mas eu não luto comigo mesmo. Claro que lutamos. Porque nós, geralmente nas nossas vidas, nós mesmos nos imputamos metas a serem cumpridas, não é assim? Nós temos objetivos, nós temos metas a serem cumpridas. E essas metas, esses objetivos, quando nós não conseguimos alcançar, então aí entra o conflito conosco mesmo. E nós temos que aprender, então, a fazer com que essas não conquistas, ela não nos traga problemas. Porque as mágoas, gente, o equilíbrio que nós devemos ter, a harmonia de convivência com os nossos irmãos, ela faz parte do nosso dia a dia. Se nós vivemos em conjunto, nós vivemos numa sociedade, então nós temos que aprender realmente a viver nessa sociedade. Nós temos que aprender a lidar com os nossos irmãos. E geralmente essas mágoas não é de qualquer pessoa na rua, né? Que isso passa rapidamente, né? Nós vamos guardar as mágoas daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que muitas vezes dizemos assim, nossa, mas essa pessoa diz isso para mim, será que ela não me conhece? E nós vamos guardando isso. E isso faz com que o nosso equilíbrio, o nosso emocional se modifique, e ele modificando, nós podemos até trazer doenças para o nosso físico, por quanto das mágoas que temos. Já tiveram aí vários estudos na medicina, que então já se sabe que mágoas, sentimentos enrustidos, vai nos trazer mal. Começa com a gastrite, e depois uma série de doenças que são efeito dessas mágoas, né? Mas para nós aprendermos a viver com os nossos irmãos, nós temos que entender que cada um está num patamar diferente do outro. Cada um tem um conhecimento diferente do outro. E nós sabemos que o Pai, o Criador, ele criou a nós, todos os espíritos simples e ignorantes. E nós, com as nossas vidas, é que nós vamos adquirindo, então, os nossos bens morais. E são esses bens morais que nós levamos conosco quando daqui partirmos, né? E esses bens, essas situações que nós carregamos, faz com que, às vezes, uma situação que pode magoar uma pessoa, a outra pode relevar totalmente. Então, nós temos que realmente aprender a não manter mágoas com os nossos irmãos. Nós temos que entender que, às vezes, uma pessoa fala alguma palavra meia rústica para conosco, nos magoa, mas a gente tem que entender o quê? Às vezes ela não está num bom dia, não está num bom momento, está passando por uma série de problemas dentro do seu lar, ou no trabalho, ou em qualquer local que esteja. Então, nós temos que aprender a relevar as situações
Porque nós vivemos dentro de uma sociedade e dentro dessa sociedade nós temos que estar harmônicos uns para com os outros. E aqui nos traz também que muitas pessoas, né, para não viver então nessa turbulência, se isolam do mundo, né, buscando uma vida de eremita, fechando-se, às vezes em seu lar ou isolando-se em instituições. Então, essa pessoa vai estar o quê? Vai estar paralisada, ela vai estar estacionada, porque quem vive isolado não tem condições de troca de conhecimentos, de convivência. Então, o que ela vai aprender? Nossa sociedade, nós temos, como eu já disse, temos várias pessoas em vários patamares diferentes, ensinando aos outros, uns auxiliando aos outros. Ah, mas não é bem assim esse auxílio, mas deveria ser. Pelos ensinamentos de Jesus, deveria ser assim. Né? E é o que nós buscamos, essa vida em conjunto, em harmonia, em tranquilidade, porque na realidade nós necessitamos uns dos outros. Né? O médico necessita do sapateiro para arrumar o salto do seu sapato. O sapateiro necessita do médico para tratar do seu problema de saúde. Os alunos necessitam dos professores para o aprendizado. E o professor, para exercitar o seu conhecimento, ele necessita dos alunos para ouvi-lo e para ensiná-lo, para aprender. Então, nós devemos ter essa troca. E como irmãos, nós devemos nos olharmos assim. E ter esse aprendizado da convivência, porque não adianta nós nos isolarmos que nós não vamos ter o crescimento e a evolução. Né? E aqui nos diz uma frase assim: somos todos indivíduos para viver em conjunto, e a vida solitária somente nos causaria graves sequelas, a vida emocional e psicológica. Porque quem vive sozinho que é feliz, né? Mesmo vivendo em conjunto, nós temos aí as situações que não somos totalmente felizes, porque ainda vivemos num planeta de expiação e prova, então a felicidade não reina. Nós temos momentos felizes, né? Porque se a gente vê um irmão sofrendo, como nós podemos nos ser felizes totalmente? Então, nós temos essas situações no nosso dia a dia. Então, para que nós não trazamos problemas emocionais para dentro de nós e problemas psicológicos, nós devemos saber viver em harmonia com a nossa sociedade, né? Nos diz ainda que é na experiência de viver com os outros que a alma tem possibilidade de conhecer diversas formas de aflições e exemplos inesquecíveis. Então, quando de repente nós temos os nossos problemas, né? Sempre o nosso problema é maior do que o todo mundo, não é assim? Sempre é o nosso que é exaltado, né? E se nós aprendermos a olhar para trás e ver que nós temos os nossos irmãos em piores situações com a nossa, né, com problemas piores, sempre a gente tem aquele alívio, né? Bem, eu penso que o meu é o maior, mas olha lá para trás, né? Às vezes tem aquelas criaturas que já aprenderam, né? São humildes aí, mas já aprenderam. Sabe levar a vida de uma outra forma, sem reclamar, sem transtorno, sem remorso, sem revolta, né? Porque nós temos isso ainda dentro de nós. Quando alguma coisa não dá certo, então, primeiro sentimento ruim nosso, revolta, nos revoltamos, né? Por isso que é a briga do eu com eu mesmo, né? Então, é isso que nós lutamos. O nosso primeiro adversário é nós mesmos. Né? A partir do momento que nós nos aceitamos e aceitamos a condição em que vivemos, nós já diminuímos essa luta. Então, já vivemos melhores dentro da nossa sociedade. Nos diz ainda que é natural que as nossas relações não sejam pautadas pela harmonia. São os nossos valores íntimos que determinam os entrechoques. Então, que é raro vivenciamos ou envolvimentos afetivos de qualidade que usufruímos. Então, é raro mesmo, né? Às vezes a gente sempre tem alguém que nós admiramos pela forma de ser, pela postura que tem, não é assim? E nós nos espelhamos, né? Então, se nós temos o propósito de seguir a Jesus, de agir de acordo com os seus ensinamentos, né?
Às vezes a gente está passando por uma série de dificuldades e nós não sabemos que atitude tomar. Então, muito embora é um parâmetro difícil, mas eu costumo falar assim, se fosse Jesus que aqui estivesse, como será que ele agiria diante desse problema? Não é? Já é um alento, porque a gente já está pensando em Jesus, já está pensando que atitude ele teria. Então a gente relembra que quando ele aqui esteve, ele foi uma pessoa humilde, jamais tratou com diferença os irmãos, tratou todo mundo igualmente, fosse o pobre, o rico, o são ou o doente. Naquela época existiam muitos leprosos, né? E ele tratava todo mundo com a maior igualdade, com coração, né? Com respeito, com amor. Né? E falando em amor, eu trouxe uma palavrinha que tem aqui neste livro, é o Leon Denis, O Grande Enigma, que ele fala assim: é com efeito que não há homem mais duro, por mais cruel que não se sinta desarmado contra vós, se estiver convencido de que quereis o seu bem, sua felicidade, e de que tal desejais de modo real e desinteressado. Então, gente, por pior que seja a situação que estivermos vivendo, ou as pessoas que estão ao nosso lado, com problemas tal, se nós tivermos amor para com elas, e elas sentirem esse amor envolvendo, vai ser desarmada de qualquer situação. Olha os ensinamentos, né? O amor é todo-poderoso, é o calor que faz fundir os gelos do ceticismo, do ódio, da fúria, o calor que vivifica as almas embotadas, porém prestes a desabrochar e a dilatar o bafejo desse raio de amor. Então, essa lição desta noite, que essas mágoas que nós sentimos, o amor pode dissolver todas elas. É o amor que nos leva a nós vivermos melhor. É o amor para com o nosso próximo que pode desarmar qualquer angústia, qualquer dissabor. Então, é aprendermos a colocar em prática este amor, né? Esse amor nas relações humanas é que vai fazer com que a nossa convivência entre uns e outros seja melhor. A convivência no nosso lar, a convivência no nosso local de trabalho, a convivência nos nossos estudos, né? Em todo o ambiente. É o amor que vai tirar qualquer mágoa, qualquer coisa. E também, para nós conseguirmos amar, nós também temos que conseguir o quê? Perdoar, não é assim? Então, qualquer situações que vivemos, qualquer palavra mais rude, qualquer palavra num tom mais agressivo, que nós vamos aprender a não guardar rancor e mágoa disso. Né? Por quê? Isso vai nos trazer problemas. Vai nos trazer problemas de saúde. E, às vezes, é uma situação, né? Tem pessoas, eu falo assim, tem pessoas tão rude ainda, né? Que estão aqui convivendo entre a gente, que, às vezes, num simples bom dia, só se for para você, porque o meu está péssimo. Não tem pessoas assim? A gente encontra no nosso dia a dia isso. Né? Então, se nós nos magoarmos com essa pessoa, o que vai acontecer? Ela não vai estar nem aí. Então, para ela, já é do dia a dia dela nos tratar todo mundo assim. Se nós nos magoarmos, vamos nos estar magoados sozinhos. Porque ela não vai sentir nada. Né? E tem muitas pessoas que, para ela estar bem, ela tem que pisar em alguém de alguma forma. Ou com palavras, ou com atitudes. Né? Então, nós temos que aprender a relevar e a perdoar. Porque é só o perdão que vai dissolver essas mágoas dos nossos corações. Né? É só o perdão e nós pensarmos justamente isso. Nossa, ela está num mau dia. Né? Costuma dizer, acordou com o pé esquerdo, foi o primeiro que pôs no chão. Né? Ou não dormiu bem, está com problemas. Né? Não é mais fácil para a gente? E às vezes aquelas pessoas mesmo do nosso convívio, do nosso lar.
Quantas vezes, às vezes, a pessoa teve problemas e não quis falar nada e guarda aquilo para si, né? Não quer dividir o problema, né? Então, a melhor situação, quando nós temos um problema que bate à nossa porta, vamos dividir, vamos orar, vamos pedir o auxílio, né, ao nosso Pai Criador. Só o ponto de nós dividirmos o problema com Ele já tirou um caminhão das nossas costas, né? Porque todos nós temos problemas. E quando Ele nos pega de uma certa forma, a gente se sente o quê? Pesado. Tem pessoas que chegam a andar até arqueadas, assim, ó, de tanto peso que carrega nas costas, que carrega consigo mesmo. Então, esses pesos são o quê? São os problemas, são as situações, são as mágoas que tem dentro de si. Então, por que não aliviar? Por que não deixar para lá? Né? E tinha um amigo que ele dizia assim, quando o problema não tem solução, solucionado está. Naquele momento não tem solução. Vou fazer o quê? Então, temos que ter paciência, né? E fazer as nossas orações para que a solução venha para o problema. Não que nós vemos, né? Seria muito fácil e simples se falarmos assim, não, esse problema não vai dar para resolver agora, vamos deixar de lado e ele não vai nos atrapalhar. Mas não é assim. Nós sempre vamos ter a lembrança, mas vamos fazer a experiência. Quando o problema vem, ao invés de nós nos revoltarmos, como a pessoa costuma dizer, de descabelarmos aí, vamos fazer a nossa oração e dividir esse problema com o nosso Criador, pedir o auxílio a Jesus, pedir que Ele possa nos orientar, que Ele possa nos intuir, que nós possamos encontrar a saída para Ele. Com certeza, as costas vai ficar menos pesada, né? Aquele caminhão, aquele turbilhão de problemas vai sair das nossas costas. Aqui nos diz ainda que não nos acostumamos a viver em instabilidade íntima por longos períodos, né? Vez ou outra surgem dificuldades, problemas, indisposições variadas em nossos relacionamentos. Então, gente, nós somos seres individuais. Cada um está num patamar, tanto de inteligência como um patamar de nível moral. E todos nós, como os irmãos, todos vão ter a oportunidade. Todos, por pior que seja a criatura, ela vai ter o seu momento de despertar. Esse despertar é despertar para os ensinamentos do Mestre, para ela, então, estar num caminho. Então, nós temos que ter o quê? Compreensão, respeito, saber entender esse irmão. E não julgar também, né? Porque é nos ensinado que nós não devemos julgar as criaturas. Então, só o passo de nós lembrarmos disso, que devemos perdoar, não julgar o nosso irmão e relevar essas situações, já vai fazer com que nós não tenhamos as mágoas, que nós possamos estar assim melhor conosco mesmo, e assim nós vamos nos melhorando, né? E nós nunca devemos esquecer, como lembra aqui a lição, que ele diz assim, desta forma, cabe a cada um de nós procurar resolver mal-entendidos, chateações e mágoas com os recursos disponíveis do diálogo, do entendimento, da desculpa e do perdão. Afinal, se outros nos magoam, de nossa parte, também acabamos magoando a um e outro algumas vezes. Nós também somos assim, nós também, às vezes, estamos com fel no nosso ser, né? E damos aquela espizinhada no nosso irmão. Então, nós somos também com defeitos. Nós não temos ainda nós somos espíritos puros ainda. Nós temos os nossos defeitos e temos que procurar, então, amenizar isso com os nossos irmãos. E nós costumamos dizer assim, que nós devemos resolver os nossos problemas com os nossos irmãos enquanto estamos aqui encarnados, que é mais fácil, porque nós não sabemos a hora que o Pai vai nos chamar a nós ou a Ele. Então, depois, as mágoas, os ressentimentos, para haver um entendimento, é mais difícil quando tem um do outro lado, não é assim? Então, nós temos que realmente abrir os nossos corações e fazer um bom entendimento com os nossos irmãos. E aqui nos diz,
Há tanto a se realizar de bom e útil a cada dia, e o tempo está tão apressado que perde totalmente o sentido de alimentarmos mágoa na alma, qualquer que seja a intensidade. Então, nós estamos vivendo, né? Aqueles que têm um pouco mais de idade, percebe que parece que lá atrás, no passado, o nosso dia rendia tanto, né? E hoje não rende nada. A gente costuma dizer assim, nós fazemos as mesmas coisas e não dá tempo mais para nada. É que tudo está mais acelerado. Né? E nós, com o que nós já planejamos no nosso dia a dia, porque antigamente a vida era mais tranquila, hoje parece que já nascem as pessoas mais aceleradas, né? E cada um faz o seu tempo, não é assim? Cada um de nós vai fazer o seu próprio tempo. E para nós evoluirmos e estarmos um dia mais rápido ao lado do nosso Criador, o que nós necessitamos? Seguir os seus ensinamentos, né? Aprender as suas lições e seguir. É fácil seguir os ensinamentos de Jesus? Não é. No dia a dia nosso, é fácil, gente. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, nos respeitemos. Não é difícil. É nós que colocamos as dificuldades, né? Às vezes as pessoas, nossa, mas seguir Jesus, fazer tudo o que Ele nos deixou, gente, é simples. O que Ele quer de nós? Que nós aprendemos a nos amar, nos respeitar, olhar o irmão como irmão que somos. As dificuldades são nós que trazemos no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, a situação não é tão simples, né? Viver, eu falo assim, viver é simples. É nós que trazemos os obstáculos, é nós que complicamos as situações, né? E para nós aprendermos, então, a lição de não guardarmos mágoa, rancor, ressentimento, que tal nós fazermos um exercício simples, né? Que quando nós temos o problema, quando nós fazemos as nossas orações sinceras, com o nosso coração aberto, e entregamos e pedimos o auxílio ao Pai Criador, com certeza a mágoa, o peso nas nossas costas já é diminuído. Não é? E quando nós, então, conseguimos resolver os problemas com as pessoas, como nos disse aqui, através do diálogo, através da conversa, através de uma oração, através de realmente chamar a pessoa, né? E pondo amor, como eu li aquele trechinho. O amor sincero vai dissolver qualquer mágoa, qualquer fúria, qualquer situação. E não existe uma criatura na Terra, né? Por pior que seja a criatura, que não seja, então, amenizado com o sentimento do amor. Né? E, às vezes, quando nós até vemos, às vezes, alguma situação na televisão, né? Aquelas pessoas de má índole que estão aí ameaçando isso e aquilo, geralmente a polícia já cercou, tal. O que pedem? Traz a mãe da criatura para cá. Né? Que é um momento também. Né? É o amor, quando a pessoa vê que está naquela aflição, que está ali, né? Quando vê a mãe, então dissolve tudo. Então, por isso que o amor é a base central para nós dissolvermos aí a mágoa. E vamos aprender, como eu disse, né? A partir de hoje, a não guardar essas mágoas e esses ressentimentos, porque são mágoas desnecessárias para o nosso crescimento. Né? Para nós aprendermos a evoluir, a realmente seguir os ensinamentos do Mestre, vamos aprender então a deixar de lado esse sentimento que não nos engrandecerá a nada. Muito pelo contrário, vai nos trazer problemas no nosso dia a dia. Então, acho que nós vamos fechar aqui e ver que as pessoas que têm alguma pergunta, alguma colocação a fazer, né?
obrigado pela sua palestra. Eu achei muito legal, porque nós temos que nos conhecer, nem você falou, né? Mas também temos que nos conhecer e brigar para melhorar algumas tendências nossas. Sim. E talvez não sejam nem criadas nessa encarnação, mas sim de longas encarnações, várias e várias encarnações. E eu achei muito bacana, porque é isso que eu venho buscando. Buscando algumas coisas que eu não acho certo, repenso. Eu acho que a sua visão foi bem legal também, eu gostaria de agradecer. Ah, mas não tem por que agradecer, né? É isso mesmo, porque se nós vermos, o maior adversário nosso somos nós mesmos. Né? A nossa maior luta é contra nós mesmos. Né? Então, quando nós aprendermos a nos conhecer e a nos aceitarmos, né? Porque nós trazemos, é o que ele disse, muitas das nossas tendências é lá do passado. Então, muitas vezes, a briga nossa é com nossas próprias tendências, com o nosso próprio eu. A partir do momento que nós aprendermos a lidar com nós mesmos, com certeza a vida em sociedade ficará mais simples, mais fácil para o nosso dia a dia. Eu queria só falar uma coisinha também. A gente vê muita falta de compaixão no momento que a gente está vivendo hoje. E também algumas situações, né, que chegam a extremo mesmo de separações, que chegam a ficar mágoas fortes, né, até com filhos e tal. A gente precisa, às vezes, de um tempo para que a gente possa refletir e também digerir a situação não sei, é uma colocação minha, eu que estou falando aqui, né, que eu acredito que seja isso, que a gente precisa desse tempo necessário para entender o outro, para se entender também, porque senão fica difícil a gente falar que perdoa, mas perdoa da boca só não adianta. Perdoar. Já tem aquele ditado que diz que o tempo é o melhor remédio, né? Mas a gente também tem que, não pode deixar tanto tempo assim, porque é aquilo que eu disse também, né? Se você deixar o tempo apaziguar todas as situações, de repente o pai chama um para o outro lado e aí perdemos a oportunidade, né? Então, vai criar outras situações que nós sabemos quais são. Então, por isso que a gente deve sempre utilizar o amor e fazer a criatura entender que por pior que seja aí, que não tenha um ajuste, mas nós temos sentimentos de amor para com ela. É esse sentimento de amor que vai dissolver as mágoas, né? Esses ressentimentos. Mas o tempo, ele é um bom remédio, sim, porque, é como eu disse, às vezes a gente tem um problema e não encontra solução. Então, como eu cito o exemplo do meu amigo, ele dizia isso. Se tem um problema, não consegue solucionar, solucionado está pelo menos momentaneamente. Não tem solução. Então, eu não posso ficar me descabelando aí para resolver uma coisa que naquele momento eu não tenho uma solução. Né? Então, é esperar o tempo passar e por isso que eu digo, fazer as nossas orações, dividir esse problema com o nosso Criador, né? E pedir o auxílio, que esse nunca nos faltará. Ele sempre estará conosco, nos auxiliando aí no nosso dia a dia. Mais alguém? Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Acho que então, tá, uma boa noite a todos. Obrigada. Então, agora chegou o momento que nós vamos doar, vibrando por todos aqueles, inclusive nós, que estamos aqui hoje, que se encontram com mágoas, feridas, abertas, que nós possamos recorrer ao Pai, aliviando as nossas dores, nos auxiliando com esse bálsamo que tudo dissolve, com o nosso estudo, com as nossas reflexões aqui, das nossas ações necessárias para melhorar,
para que nossa caminhada se torne mais leve. Por todos aqueles idosos que se encontram precisando de um abraço, que nós possamos fazer um pouquinho, pelo menos, doar esse amor que aqui está concentrado, que nós possamos nesse instante levar a todos os locais necessários, esses asilos, esses companheiros e amigos que estão debaixo das pontes, nas detenções, que estão passando tantos dissabores, que eles possam ser envolvidos nesse amor maior e que nós aqui temos esse privilégio de aprender um pouco, de nos melhorar. Vamos usar isso para o nosso benefício, trabalhar o nosso interno, trabalhar as nossas dores, para que nós nos tornemos pessoas melhores. E assim, agradecidos por essa oportunidade, Pai, nós estamos felizes por esse estudo dessa noite e que nós vamos refletir durante toda essa semana sobre o que aqui nos foi colocado. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade, que assim seja. Agora nós vamos passar para os passes, primeiro os